Hoje vamos falar sobre 5 erros terríveis do investidor iniciante, especialmente do iniciante, mas tem muita gente que repete esses erros ao longo da vida, até investidores que não são tão iniciantes também cometem 5 erros aqui desse vídeo. Vamos lá. Fala pessoal, de Matos aqui do canal de Matos Ensina, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou começar uma série aqui de erros que os investidores cometem. Eu disse iniciantes, mas também tem investidores que não são tão iniciantes e também cometem, que às vezes se esquece, passa despercebido e entra na roubada, ou então comete um desses erros. E vamos direto ao ponto. O primeiro erro aqui é acreditar no almoço grátis, né? Uma frase muito famosa aí, especialmente no mercado financeiro, que é no lunch free, né? Não tem almoço grátis. Nada é grátis nesse mundo. Então se alguém vira para você e fala, eu vou te liberar aqui um método que é fantástico, e é de graça ainda, pior de tudo, você vai lá acreditando, de repente acaba sendo alguma tentativa de te convencer, de repente investir em algo que não é investimento, mandar o dinheiro para alguém, isso acontece demais, entrar numa pirâmide financeira, né, um esquema Ponzi, de repente, tem muito disso no mercado. Então, primeira coisa, não tem almoço grátis, e se você quer investir, não tem como você fazer isso sem dor, você tem que aprender e aos poucos. E entra de novo em mais uma frase famosa que é o no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Então é muito improvável que você encontre um almoço grátis. Alguém que seja extremamente benevolente vai te vender uma fórmula da riqueza, algo que se você aplicar você vai imediatamente ficar rico e o cara tá te cobrando por isso. Ele te cobra um valor, por que ele não pega todo o dinheiro dele, pega um empréstimo, faz tudo, vai lá e faz a própria forma da riqueza que ele está vendendo, aplica isso na vida dele, fica super rico e não precisa vender curso, porque gravar um vídeo assim é difícil já. Imagina o cara gravar um curso, né? Ter toda uma metodologia, fazer todo um roteiro, toda uma estruturação, gravar, publicar, fazer tudo é difícil, é trabalhoso, então ele gasta um tempo, ele tem um esforço ali empreendido, então tome cuidado aí com métodos milagrosos de investimento. E o segundo ponto é não se dedicar para começar a investir. O que eu quero dizer? A pessoa decide, eu quero investir em ações, mas está com preguiça de estudar para entender o básico de ações. O que é uma ação que termina com 3, o que é uma ação que termina com 4, o que é algo que termina com 11, 12, 13, o que isso significa, né? Tem vários tipos de ticker lá do mercado e é importante você conhecer isso para não acabar comprando de repente uma opção no lugar de uma ação. Imagina, você tá lá querendo comprar Petrobras, aí Petri 4, Petri 3 e você acaba comprando Petri A22, sem saber que isso é uma opção, tem uma data de vencimento. Na prática é um direito de poder comprar a ação, ou então se for uma opção de venda é um direito de vender. Então é outra coisa. E se a pessoa não dedica um tempo para entender como é que funciona uma ação, como é que é o ticker dela, como é que essas coisas funcionam, ela pode acabar comprando gato por lebre, como se diz, né? Então, a preguiça é um péssimo conselheiro aí na hora de decidir sobre seus investimentos, tem que tomar muito cuidado. Vá atrás de fontes oficiais. O site da B3 é a melhor fonte oficial para você pesquisar algo. Tem lá as sessões de consulta ao mercado, você consegue ver inclusive cotações das ações, detalhes sobre as ações, quais são os tickers dela. Então não tenha preguiça na hora de decidir sobre seus investimentos, senão você acaba comprando BDR no lugar de ação, opção no lugar de ação, fundo imobiliário. Então direito de subscrição, pior de tudo, você compra um direito de subscrição de alguma ação e não exerce o direito. E o que acontece? Aquele dinheiro desaparece, tem uma data limite, né? Então esse era o segundo ponto aqui, o segundo erro que você tem que evitar. Se você já caiu nele, se atente para não cair novamente. E o terceiro erro seria buscar exclusivamente o enriquecimento rápido. O que é isso? É você ficar olhando só o que é quente no mercado. Meu Deus, agora é hora de comprar Bitcoin, é hora de comprar criptomoeda, ações, vai acontecer isso, eu vou colocar todo o meu dinheiro no tesouro pré-fixado. Então, assim, buscar um enriquecimento rápido às vezes te prejudica muito, porque você pode apostar tudo e estar errado. E aí, se você estiver errado, você apostou tudo, seu patrimônio vai pela metade? Pode ser que isso aconteça. Então, investir é um aprendizado, é um processo. Você não vai colocar os ovos na mesma cesta, né? Um dos conselhos da educação financeira aqui, você vai diversificar os seus investimentos, porque é constatado, é provado que isso tem um poder incrível aí no longo prazo. E um outro ponto de quem quer exclusivamente enriquecer muito rápido é o cara que é um investidor de retrovisor, né? Ele olha para o passado, olha as criptomoedas, por exemplo, nossa, se valorizaram 1000%, vou comprar agora. Mas você está olhando o passado, o que acontece agora? O que aconteceu de verdade? Se você for ver gráfico aí, coloca no Google Bitcoin em dólar, Ethereum em dólar, você vai ver que o cara que acreditou
que ia continuar acontecendo isso, olhou só para o retrovisor, pode ter comprado Bitcoin lá nos $60 mil e está hoje perdendo aí quase metade do que investiu. Então não seja também um investidor de retrovisor. E o quarto erro aqui do investidor é o investidor que tenta adivinhar para onde vai qualquer mercado, ou adivinhar para onde vão as ações, para onde vão os títulos do tesouro, para onde vai aí os fundos imobiliários. Então o cara que tenta adivinhar os rumos do mercado, normalmente, se ele errar uma vez, ele pode simplesmente ter comprometido todo o patrimônio dele. Ele investe tudo em títulos pré-fixados porque ele acredita que a taxa de juros vai cair, então tem uma relação inversa, os preços dos títulos vão subir e ele está errado. A taxa de repente já foi precificada, esse preço, de repente a taxa ao invés de cair sobe, e aí ele investiu tudo que ele tinha em uma aposta, acreditando, tentando adivinhar o rumo do mercado e acaba perdendo consideravelmente uma parte do seu patrimônio. Outra coisa é ações, a pessoa olha assim, esse cenário agora, o Brasil está muito bom, o grau de investimento vai melhorar, então vai vir dinheiro externo, e dinheiro externo é metade da bolsa e vai fazer todas as ações subir, vou comprar um monte de ação sem saber o que é ação. Ou seja, tentou adivinhar aí o rumo do mercado, e de repente as coisas não saem muito bem como a pessoa esperava. Ela tentou adivinhar, errou o rumo, se ela tivesse acertado muito bem, só que o problema é que se ela acertou uma vez, ela vai tentar acertar de novo e vai apostar provavelmente aquele mesmo montante que ela tinha. Então tentar adivinhar o rumo do mercado, fazer um day trade, né, uma operação dentro do mesmo dia, tentando adivinhar para onde vai a bolsa, isso é um problema, porque você tem que investir com objetivo, investir com uma análise, e até um outro ponto que já vem logo na sequência, não tente adivinhar o rumo do mercado, tenha um plano e cumpra o seu plano, que é justamente o quinto erro que a maioria dos investidores iniciantes não tem um plano, e como eles não têm um plano, eles não cumprem o plano, né? É outra frase famosa e célebre no mercado que é plan the trade and trade the plan, né? Planeje a operação, o trade, né? E trade, né? E opere o planejado, né? Então tenha um plano, acredite nele, se esforce, né? Se esforce para fazer um plano que é sustentável no longo prazo, aí uma carteira que seja diversificada, que não esteja apostando exclusivamente no que é quente, né? Tem uma carteira e tem um plano, por exemplo. Você faz lá uma carteira com 5 ativos, não é uma recomendação, né? Converse sempre com o seu gerente de investimentos, com o seu assessor. Um exemplo, o cara tem uma carteira lá com 20%, são 5 ativos. Ele tem ações, tem fundo de investimento, tem investimentos lá fora, né? Investimentos atrelados a dólar, tem investimentos atrelados à inflação e algo que é título pré-fixado, por exemplo. 5 tipos de investimento. Aí o que acontece? Ele faz um plano, né? Tá ótimo já fez um plano. Ele decide a cada 6 meses olhar para a carteira, ver o que mais se valorizou, retirar ali os lucros do que mais se valorizou e investir naquilo que menos se valorizou, naquilo que até perdeu valor. Ele tem esse plano, fazer esse rebalanceamento da carteira a cada 6 meses. E aí chega um momento que, de repente, o mercado dá uma chacoalhada, como aconteceu agora com a proposta de reforma tributária, que é um vídeo que eu gravei, recomendo que você veja, está nos cards aqui em cima. Vem uma proposta de reforma tributária, ele tinha investimentos em fundos imobiliários e os investimentos despencam. Ele olha para aquilo, não tem nem um mês que ele colocou, o plano dele era daqui a 6 meses rebalancear a carteira, mas passou um mês, ele viu a reforma tributária, apavorou, foi lá e vendeu tudo que ele tinha de fundo imobiliário, ou seja, mudou os planos no meio do caminho. O que poderia acontecer de repente? Imagine que ele vendeu no pior momento e os fundos voltassem a subir. Vai saber. Precisaria ter uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. A pessoa acha que vai continuar caindo, vai lá e vende e de repente volta a subir. Ele simplesmente vendeu, colocou um investimento que não valia a pena, não cumpriu o plano. Então, primeira coisa, tenha um plano. Um erro é não ter o plano. Segunda coisa, se você já tem um plano, você pode cometer um outro erro mesmo tendo um plano, que é não operar, não cumprir o seu planejamento. Então, esses foram 5 erros aqui do investidor iniciante. Eu vou acabar fazendo série, porque são muitos erros que a gente vê no mercado. Erros que eu cometi, erros que eu vejo outras pessoas cometendo, erros que eu imagino que ninguém pode cometer. Então, vão ter vários vídeos como esse. Para não perder esses vídeos, se inscreve aqui no canal e deixe seu like se você gostou. Até o próximo vídeo. Falou!